Olá pessoal, como vão vocês? Vamos para mais uma aula do curso Criando Harmonia em seus relacionamentos. Nessa aula nós vamos falar sobre fatores ou chaves que fazem o relacionamento dar certo e fatores que podem fazer o relacionamento não funcionar. Pode impedir o seu relacionamento de ser mais feliz, mais próspero e mais saudável, tá? Então vamos lá. Primeiramente, é importante nós falarmos sobre as chaves para um relacionamento dar certo. Diego, se você me perguntar assim, Diego, da onde é que você tirou as chaves para o relacionamento dar certo? Eu gosto de um autor, um escritor e psicólogo e constelador muito didático, que é o Juan Garriga Bacardi. É um constelador espanhol. Então ele nos traz 5 chaves para o relacionamento dar certo. Gente, e é importante a gente refletir isso. Tá? Em primeiro lugar, eu quero dizer assim, vou trazer também Bert Hellinger. Se você me perguntasse qual é o lugar onde um relacionamento pode dar certo, eu diria para você que o primeiro espaço de um relacionamento é na espiritualidade, é no espiritual, é no espírito. O que é espírito aqui? É o desejo, né? Mas não um desejo é, simplesmente aleatório ou um desejo assim baseado no impulso. Não, é o desejo de fazer dar certo de forma consciente, né? Não é simplesmente vou me relacionar porque eu senti a atração por aquela pessoa e muitas vezes não passa daquilo. Isso não é um desejo. O desejo é quando você está disposto a aprender e a fazer o que precisa ser feito. Esse desejo está no espírito. E Bert, nos livros, ele fala muito sobre isso, sobre o desejo real e verdadeiro que esse relacionamento seja feliz. E aí não é a minha felicidade ou só a felicidade do outro, é a felicidade do relacionamento, tá? Conectado com a espiritualidade. Seja próspero, ou seja, que a gente possa crescer e seja saudável, que a gente também possa usufruir desse relacionamento. Quantos relacionamentos que a pessoa constrói e ela é triste, ela é infeliz. Isso não é um desejo, isso é um sofrimento. Tá? Ou relacionamentos onde a pessoa, por exemplo, ela começa a ficar pobre nesse relacionamento, seja pobreza material, espiritual ou emocional. Tá? Isso não é um desejo do espírito, isso é um sofrimento. Ou quando ela vai adoecendo. Isso também não é um desejo, né? Alguém deseja, então a gente deve concordar primeiro. Eu quero me relacionar para ficar cada vez mais pobre, né? Mais triste e mais doente. Pera lá, vamos lá. Né? Então, eu me baseei no pensamento de Bert Hellinger, que diz que o relacionamento começa no espírito, na vontade real de fazer aquilo dar certo. Não na vontade do ego, de subjugar, de achar que relacionamento é tudo igual, e uma série de coisas. Tá? Então, primeiro, começa no espírito. Tá? Então, Juan Garriga Bacardi, ele trabalha mais especificamente em seus livros, por exemplo, O Amor que Nos Faz Bem, Onde Estão as Moedas. Ele nos traz a questão dos vínculos e traz assim na prática um pouco do que Bert fala sobre os desejos, né? De a gente fazer com que a vida flua através dos relacionamentos. Então vamos lá. Bacardi, ele fala aqui em 5 aspectos, tá? Sobre o que precisa para um relacionamento dar certo. As chaves, tá? Então vamos lá. Que seja fácil, que flua sem esforço. Eu acredito até que essas chaves, elas podem até ser consideradas como regras de um relacionamento bacana, né? Você não precisa seguir a risca, mas é importante que você tenha referência do que é saudável num relacionamento, do que é feliz, do que é prosperidade. Então, é primeiro que as coisas fluam,
sem muito esforço, né? Porque o relacionamento, quando ele começa a ficar difícil, nada da sua vida vai ficar fácil, né? Eu não estou dizendo fluir que não precisa ter esforço, não. Esforço e empenho sim, mas que isso seja com alegria. É isso que Bacardi diz. O relacionamento precisa ter alegria. Precisa fazer? Sim. Eu vou fazer fluir, né? Com leveza, né? Então, percebe? No amor. Segunda dica, segunda chave. Que os parceiros não sejam muito diferentes um do outro, né? Porque se for muito diferente, às vezes os ajustes que precisam ser feitos, eles vão muitas vezes tomar o lugar do relacionamento, da felicidade, do fluxo, do amor. Então, os casais, eles precisam ser parecidos, precisam ter algo em comum, entende? Além dos filhos, além de ter se conhecido. É importante, aí eu até observo que casais que são unidos espiritualmente e em alma, eles têm maior chance de dar certo. O que é espiritualmente ou em alma? Né? Por exemplo, compartilhar talvez de uma crença espiritual, de uma crença de ajudar pessoas, de uma filantropia, algo nesse sentido, tá? E, gente, é muito importante, se você como casal não tem isso, é importante você pensar sobre, porque o relacionamento pode crescer muito mais, né? E aí o resto é consequência, ok? Que sejam parceiros, companheiros que repartam a vida a dois, né? O que é repartir? Repartir é você partilhar. E, gente, esse aspecto é um aspecto que eu tive muita dificuldade em todas as áreas da minha vida, né? Ser parceiro. Porque eu achava que ser parceiro é ir no baile junto. Ser parceiro é ir no mercado junto. Essa é só uma parceria. Porque eu estou dando risada porque eu não consegui enxergar na época. Ser parceiro é você muitas vezes partilhar coisas, desafios. Desafios. Claro que no mercado é um desafio, sim, e numa festa, sim, mas existem outros desafios, né? Em relação à vida, né? Dificuldades, as crises, entende? Porque existem momentos que o casal vai precisar usar a criatividade e criar coisas novas. E isso só é possível quando a gente é companheiro, parceiro, no sentido de repartir. Ó, existe uma dificuldade, um só vai encarar aquela dificuldade e o outro vai ficar olhando? É preciso parceria. Poxa, eu posso te ajudar em 20% dessa vez nessa dificuldade. Isso já é repartir, né? E aí vocês podem observar, muitas vezes existem conversa, até briga, mas não existe o diálogo. Porque o diálogo é a capacidade de você repartir, né? De repartir algo que é difícil para você. Porque o que é fácil é mais fácil, né? Mas o que é difícil? Repartir os afetos, né? E os desafetos, muitas vezes, não estou dizendo que é ficar discutindo relação, mas assim, é você ter alguém que você possa contar quando você tem uma dificuldade extrema, né? É você ter um porto seguro ali também no relacionamento. Isso exige maturidade, porque muitas vezes os relacionamentos, eles começam, eu sempre digo, dar na trave. Você tem uma dificuldade e você muitas vezes começa a criar barreira e você acha que aquele teu parceiro, ele não vai conseguir dar conta do recado no sentido de entender as suas queixas, os seus pormenores. Então, ser parceiro é repartir culpa, repartir afetos, né? Entendeu? É repartir o amor, né? Que aí ele pode se multiplicar, tá? Então essa é uma das chaves. Vamos parte por parte para vocês entenderem. Confiança plena um no outro, né? É você confiar no outro, né? Depositar aí os seus sentimentos, a sua confiança, a sua honestidade no outro, né? Sair um pouco do egoísmo, né? Porque muitas pessoas falam, é muito comum, eu fiz a minha parte. Eu fiz, tá, mas você confiou no outro? O outro não cumpre, você confia nele? Então, é no sentido de reflexão, quanto que eu confio no meu parceiro? Né? Porque, claro que a confiança é adquirida com o tempo,
se mostra com exemplos, mas observe o quanto que você é aberto a confiar no outro. Porque muitas vezes a gente se queixa que o outro não se abre, mas e você? Você tem um espaço para o outro na sua vida? Entende? A questão da confiança. Muitas vezes eu não consegui superar isso. Eu achava que confiava, quando na verdade eu não conseguia criar um espaço para confiança. E aí eu fui desenvolvendo isso. Então, o quanto que eu sou aberto a confiar no outro e a receber a confiança do outro também. Porque muitas vezes o casal quer resolver tudo sozinho, porque não é por uma questão de tanto de caráter, mas ou de personalidade, às vezes é egoísmo mesmo. Não, eu aprendi assim, assim é melhor e tal. Repartir, né? Então aprender a repartir. Aí, e por último, desejar que o outro esteja bem, que ele seja feliz, né? Quando a felicidade do outro incomoda você, o que o outro ali, por exemplo, está me mostrando? Quando ele é feliz, eu não me alegro com a felicidade do outro. Certa vez eu tinha parcerias de trabalho que quando eu conquistava algo, eu contava, a primeira reação da pessoa era assim. Tipo, não fazia sentido para ela a felicidade do outro. E eu me lembro que eu fui aprendendo com o tempo a observar os pequenos avanços de uma pessoa. Então, quando ela chega e conta para você, um irmão, um cônjuge, nossa, hoje o meu trabalho foi bom. Eu falei, cara, mas só o fato de você estar se sentindo feliz no teu trabalho, sim, para mim já é bom. Né? Então, se alegrar com o avanço do outro, nem que for pouquinho, né? Aí vocês vão observar que o relacionamento ele é exercício, tá? Então, essa é para refletir, essas 5 chaves, tá bom? Então, falamos aqui de que seja fácil, sem muito esforço, que as partes não sejam diferentes, que sejam parceiros, que confiança plena no outro e desejar que o outro esteja bem, tá? Reciprocidade, né? Ok. Muito bonito, ok. Mas, Diego, quando isso não acontece, e aí é onde entra o curso, o que de fato está acontecendo na vida a dois, na vida do outro, na minha vida? E aqui nós vamos falar sobre 6 aspectos que podem interferir de você confiar no outro, de você... Gente, isso é muito sério. De você ser parceiro do outro, de você compartilhar, de você o relacionamento começa a ficar difícil, não consegue ser fácil. Por quê? Porque existem fatores que às vezes... Imagine um homem e uma mulher. E aqui no meio tem algo impedindo. Vamos ver o que, que é. Por exemplo, filhos, ou o homem ou a mulher, não está totalmente disponível. Esse homem não está disponível para a mulher. Essa mulher não está disponível para o homem. Por quê? Porque ainda tem questões lá, não renunciou os pais. Ainda acha que precisa ajudar o pai e a mãe, e aí não fica disponível para o relacionamento. Essa é uma, tá? É uma. Aí, segunda, quando um dos dois não pode ter filho, então há um desequilíbrio, né? Infertilidade, né? Ou doença, depressão. A pessoa, por exemplo, tem problema nos rins, por exemplo, ou existem aspectos mal curados, depressão mal curada, problemas respiratórios. Aí você vai falar, nossa Diego, mas isso interfere? Sim. Porque se cada vez que o outro precisa de mim, eu não consigo estar 100%, porque eu preciso ficar indo lá, né, cuidar da minha saúde, eu não estou dizendo, gente, aí vem aquela coisa, mas Diego, lá na igreja não fala na saúde ou na doença? Na saúde ou na doença. Só que é o seguinte, quando existe um aspecto de dor, é preciso ser resolvido, curado, não aturado. Observe, por que muitas vezes a pessoa, nossa, ele tem um problema, e o que ele faz? Ele não faz nada. Esse relacionamento declina. Se você tem um problema, é preciso aos poucos ir tratando, porque o relacionamento é uma possibilidade de cura. Imagine só uma pessoa que se trata, né, e que vai curando, né? Então, é importante a gente cuidar da saúde. Por isso que muitas pessoas não se relacionam, porque em algum nível elas não estão saudáveis, né? E é importante querer, lembra do desejo? Querer estar saudável para o outro, né? E aí fazer o que precisa ser feito. Tá? Então, ou infertilidade ou doença. Então é preciso ser compensado, fazer algo.
ok? Diferença grande de idade, né? Ou diferença social, né? Então, se existe isso, é importante que isso seja ajustado. Não é que não pode dar certo. Pode dar certo. Mas é importante que haja colaboração, né? Então, assim, observe esses fatores. Então, eles precisam ser superados. Muitas pessoas dizem assim, também com aquela diferença de idade. É a diferença de idade, muitas vezes, um dos fatores que interfere? Mas se o casal não supera isso, aí ele vai ter problema, porque aí vai cair no julgamento. Realmente, nós somos... E às vezes o casal se ama, ele pode dar certo. Eu conheço casais, né, que têm diferença de idade e que dão certo. Dão certo. Porque toparam o desafio de se superarem, né? E aí fazem o relacionamento acontecer, tá? Então é um aspecto que precisa, se existe, inclui ele. Não diz assim que não existe. Não, existe e nós vamos fazer algo de bom. Adoções, gente, adoções é bem delicado. Por que é delicado? Porque adoção desequilibra o relacionamento. Porque um homem ele precisa de atenção. A mulher precisa de atenção. Quando entra um filho adotivo, é como se ele roubasse a cena dos dois. Dessa forma, em alma, tá? Por quê? Porque ele vai precisar do dobro, do triplo de trabalho, de atenção, de amor, de carinho. E se esse casal não está curado, pode dar problema. Eu não estou dizendo que impede o casal de ser feliz. Existem casais que adotam, né? E se dão muito bem. Mas é preciso ter a consciência de que vai exigir cuidado e afeto, e muitas vezes em dobro. Se eu estiver disposto, né, a dar isso, né, tudo bem. Agora, quando eu começo aquele filho adotivo tirar a essência do casal, se torna perigoso. Então, filhos adotivos, eles interferem também no relacionamento. Por isso que precisa ter muita consciência no processo de adoção, né? Existem muitas vezes pessoas que concordam com a adoção, não concordam. O meu posicionamento, eu vou me abrir aqui, é o seguinte: vai adotar? Sim, tenha consciência do que é isso. Provavelmente você vai precisar consultar um terapeuta ou um psicólogo. Por quê? Porque você vai precisar entender um processo de adoção dentro de você. É ter consciência. É a mesma coisa um casal, por exemplo, que aí resolve fazer filantropia, daqui a pouco a relação começa a ficar desgastada, porque não tem consciência do que implica dentro de si ficar se doando. Eu vou dizer, eu teve um relacionamento meu que terminou muito porque eu me doava demais para projetos filantrópicos, não estava nem aí para o meu relacionamento. Eu tive que ter a capacidade de admitir isso, porque eu não tinha noção do que acontecia, né? É muita inconsciência. Então tenha consciência se você for adotar alguma criança. Não estou dizendo para não adotar, eu estou dizendo para você estar aberto, porque você talvez vai ter que trabalhar o dobro ou o triplo, e aí esteja aberto, tá? Porque esse fator interfere bastante. Filhos com deficiência também desequilibra o casal, seja síndrome de Down, autismo, né? O casal ele vai precisar se adaptar, é essa a dinâmica. Tem um filho, significa que o relacionamento acabou? Não, significa que vai precisar desdobramento, vai precisar dedicação, né? Porque assim, existem casais, mesma coisa vale para casal que tem bastante filhos. Por quê? Porque o que acontece? É necessário que esse casal também faça trabalho muitas vezes social, para poder equilibrar o relacionamento deles. Entende? É isso que eu quero dizer, ter consciência. Filhos com deficiência, você vai precisar de psicólogo, de assistência social, né? Talvez você vai precisar se doar, né? Então é importante o casal ter consciência disso, né? Então são fatores que mudam a vida do casal. Um filho biológico já muda, em uma adoção muito mais. E um filho com deficiência muito mais. Né? Quer dizer, a tua grandeza ela se transforma. Então é importante você estar... Algumas coisas talvez vão perder a importância. Esteja aberto a isso. Tá bom? Tem casal que pode se dar muito bem fazendo isso. Mas precisa ter consciência. Tá? Tem pessoas... eu quero casar porque eu quero adotar. E vai naquele impulso e esquece que aquilo é bastante responsabilidade. Né? É bastante. Não estou dizendo que é muito, mas é diferente
de você, existe diferença nisso aí, tá? Então, observe. Outro aspecto, aborto. Quando tem um aborto na família do homem ou da mulher, o casal começa a brigar e ele não sabe por quê. Às vezes cria vazios existenciais, presença de um terceiro elemento, pode ser uma traição, pode ser um vício. Então, aí meu colega é importante, meu colega e minha colega. Vamos ver aí o que acontece. Se existe exclusão de algum irmão, né? Aí é importante que vocês investiguem se existe um aborto, talvez na sua gestação, talvez entre os seus irmãos. Então, todos esses fatores, eles contribuem para que o relacionamento, assim, entre em desequilíbrio, tá bom? Não cuidar com os abortos. E aí, eu falei de 6 aspectos. Eu vou falar de um 7º aqui. Relacionamento anterior com algo mal resolvido. Eu me relacionei, terminei, aí teve uma traição. Aí quando eu chego aqui, eu não consigo confiar no outro. E o outro é uma pessoa fiel. Gente, isso acontece. Porque eu vou contar uma coisa. Muitas vezes a pessoa... E isso aconteceu comigo. Estava num relacionamento... E aí o que acontece? A pessoa... Vou citar um outro exemplo aqui, não vou falar da minha história. Mas aconteceu algo similar comigo. A pessoa está num relacionamento e a outra pessoa não valoriza ela. Acha ela menos, que ela não presta, começa a se desfazer, e até que o relacionamento se rompe, né, com bastante dor. O que a vida geralmente faz quando acontece isso? Ela pega e fala, nossa, esse camarada aqui sofreu na mão do fulano lá. Ele não foi valorizado. Ele traz uma pessoa, muitas vezes acontece, para fazer totalmente o contrário. Para ela ser valorizada, para ela se dar bem. Entra uma compensação. Né? Então a pessoa começa a viver coisas que não viveu no outro relacionamento, porque lá não tinha amor e tal. E aí ela tá feliz e ela não consegue acreditar no outro. Ela não consegue suportar a felicidade. Por quê? Porque ela está presa lá na história atrás. Mas que sentido tem isso? Mas tem uma explicação. Porque tem um sentido sistêmico aí. Como é que eu vou ser feliz se lá eu não fui? E a pessoa guarda a lealdade do antigo relacionamento. Homem é tudo igual. Talvez os homens que você se relacionou são todos iguais. Mulher é tudo interesseira. Talvez o seu padrão atraia mulheres interesseiras. Porque em algum nível você é interesseiro também. Tá? Então, às vezes aqui, como diz uma colega minha que ela é terapeuta e coach, é faca na caveira. Porque acorda, querido. Acorda, querida. O que está acontecendo aí? O que é? Qual é? Né? Então, ou melhor dizendo, quem é que fez isso com você lá atrás? Então, relacionamentos anteriores precisam ser ajustados. Então eu vou lá, vou chamar ele para conversar e pedir desculpa. Não precisa. Precisa você ter consciência. Talvez você pode escrever uma carta, ou você pode procurar um terapeuta ou mesmo fazer uma constelação. Tá? Então esses são os fatores que interferem aquelas 5 chaves que eu falei do Bacardi, das 5 chaves funcionarem. Geralmente são esses, tá? E outra coisa, gente, pessoas que às vezes são doentes e não sabem que são. Pessoas que têm infertilidade e não sabem que têm infertilidade e aí fica atrapalhando. Ou que tem algo mal resolvido no relacionamento anterior e não sabe que isso está atrapalhando, tá? Ok? Gente, e eu quero falar algo para vocês. Depois dessa aula, dessa aqui, é importante você colocar a mão na consciência. Tem esse conteúdo na apostila citado, leia, reflita e assista essa aula. Se precisar, assista de novo ou 3 vezes, porque o curso é sistêmico. Cada vez que você assiste, algo é acessado em você e algo cura. Se ainda assim você tiver dúvida, que tal você pensar na possibilidade de, porque todos que estão fazendo esse curso terão a chance de constelar comigo, fazer uma constelação individual. Porque se existe um tema que está te impedindo, gente, se trabalhe. Pessoas que querem se relacionar precisam se trabalhar. Precisa fazer alguns ajustes, tá? Mesmo porque às vezes curou, mas às vezes porque o que acontece? Às vezes a gente cura, mas a gente está num nível aqui, porque existem vários níveis. Você está num nível. Quando você vai para outro nível, você às vezes vai precisar curar, porque mudou o nível. Eu sempre comparo, por exemplo, vamos imaginar que você tem você tem uma moto.
Eu sempre falo. Aí você vai pagar o imposto dessa moto. Você vendeu, você vai comprar um carro. Ah, vou comprar um carro, né? Vou investir mais. Você vai precisar pagar imposto de novo. Sim, porque você mudou o nível, né? Aí daqui a pouco você fala, pagou aquele carro, você fala, vou comprar um carro melhor ainda. Aí mudou o imposto. Mas vou pagar imposto de novo? Sim, você mudou o nível. Eu falo de imposto de forma em metáforas, né? Metaforicamente falando. Mas nos relacionamentos a gente também paga imposto, só que eu chamo isso de pedágio, né? Cada vez que você faz um ajuste, é importante você dar algo em troca. Então muitas vezes se você já curou, no relacionamento vai precisar curar em outro nível, tá? E antes que você decida, nossa, vou tacar o ovo no Diego porque ele fica falando esse monte de coisa. Não fui eu que inventei, tá? É assim. Muitas vezes eu me pego também em processo de, poxa vida, mas eu já tinha olhado para isso. Só que naquele momento, talvez você vai precisar fazer um ajuste diferente para que você possa ter o direito, tá? Fazendo o seu dever de curar, o direito de tomar novas bênçãos, de viver de forma mais livre, feliz, próspera e saudável. Fez sentido essa aula? Gente, se for preciso, marque sua constelação e se trabalhe, tá? Ou tire dúvidas comigo. Um grande abraço, até a próxima aula.